Entrevista do dia. Quem está aqui com a gente agora no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o médico psiquiatra Marco Aurélio Busetti Andrade. Ele está aqui para falar de conflitos interpessoais, da importância dos conflitos e em qual medida eles devem ser estabelecidos. Bom dia, doutor, tudo bem com o senhor? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Agradeço imensamente aí o convite de vocês de estar aqui, é um privilégio enorme estar podendo participar pode continuar. Dessa discussão. E é interessante, né? A gente vai falar de conflitos. Sim. E o conflito traz a necessidade da conversa. Não e é isso que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. Conversando. Mas, de fato, assim, qual é a definição de conflito, pelo menos do ponto de vista médico, doutor? O conflito não é necessariamente a briga, né? São coisas muito distintas. A briga, a gente pode dizer que seria um conflito, mas alimentado pelo ódio, né? Pela raiva, pela necessidade que eu tenho de impor a minha vontade ou a minha opinião. Essa é a briga, é o fight, né? O conflito não é isso, né? O conflito são divergências de ideias, mas que são apresentadas numa mesa de conversa, né? Onde você coloca a tua opinião, ouve a opinião do outro, e pode-se chegar, inclusive, à conclusão de que as opiniões se mantêm e não houve um consenso, mas não há guerra ali, né? O conflito sem o ódio é justamente a habilidade de lidar com a divergência das opiniões, né? Então eu posso dizer que o conflito ele acaba, inclusive, sendo necessário para o estabelecimento de diálogo em algum ponto? O conflito ele é necessário para sobrevivência, né? Aristóteles já dizia que todo homem, por natureza, é um ser político, Sim. né? Se nós somos políticos, nós verbalizamos nossas opiniões em busca de um mundo melhor, né? E necessariamente eu estabeleço a minha linguagem, a minha fala, as minhas opiniões, mas também ouço o outro, né? E por conta do quê? Justamente por percebermos que há algum problema e que precisa ser solucionado de alguma forma. E isso vai levando à melhoria da sociedade como um todo. E é interessante, Marcelo, não só da sociedade, mas da gente mesmo, né? Sim. O atrito, né? A gente pensar aí em duas pedras se atritando, elas vão se moldando uma à outra, né? Sem esse atrito não há convivência, né? Então ele é necessário. Onde há um relacionamento onde um fala e o outro se cala, aí já não é relacionamento, aí é imposição, né? Aí é um que manda, um que sobe no outro e impõe a sua vontade. O conflito são duas vozes, né? São duas vozes que dialogam e de igual para igual, não é um que domina o outro, é um que está com o outro, né? Então é importantíssimo o atrito, o conflito, mas de maneira pacífica. A diferença da guerra e da paz não é a ausência do conflito, mas sim a tua habilidade de lidar com o conflito ou com o atrito de maneira pacífica, né? E não a ausência do conflito. A medida de ele ser bom ou ser ruim, qual é? É a violência, quando ele passa a ser violência, ele já não é salutar. Qual é essa medida para o senhor? Olha, isso é uma zona cinzenta, né, Marcelo? Até onde deixou de ser um conflito, um diálogo e passou a ser algo já beligerante, né? Eu não diria que nem é o tom de voz, ou a agressão verbal, ou até mesmo a agressão física, né? Mas na postura que você tem diante da colocação das suas palavras, né? Você pode até manter a calma, mas usando de uma certa hostilidade. Olha, vamos supor que eu diga para você, Marcelo, numa discussão, uma conversa que a gente está tendo, que olha só, Marcelo, você não sabe com quem você está falando, né? Olha só, eu estou falando de maneira calma, né? Aparentemente pacífica, mas impondo, né? Na verdade, me colocando como alguém superior a você, né? Já iniciou-se, né, uma briga, né? uma discussão acalorada, que não vai terminar bem, muito provavelmente, né? A não ser dependendo da tua postura em ouvir isso. Quer dizer, eu estou brando, né? Mas eu estou sendo já hostil, né? Então é aí que está o ponto. É quando começar a temática dessa conversa a impor
quem sou eu, ou impor as minhas ideias, ou acusar o outro de estar errado, de não ter a razão e a razão está comigo. E aí começou, né? Aí o problema. E geralmente não dá coisa boa no final. E aí isso pode virar, em certos casos, um transtorno ou uma doença a ponto de a pessoa ter que buscar ajuda profissional de um psicólogo ou mesmo de um psiquiatra. Ah, sem dúvida, viu, Marcelo? Mas é interessante que geralmente quem procura ajuda do psicólogo e do psiquiatra é justamente o agredido, né? E não o agressor. O agressor não admite? O agressor tem um problema? Às vezes aparece, né? Não tem. Isso é bom quando a gente recebe o agressor, mas geralmente é por conta que alguém mandou ele lá. Né? Sim, sim. Quantas vezes a gente ouve no consultório, Marcelo, que olha, eu estou aqui, mas eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu vim porque meu filho me mandou, minha mulher me mandou. Só que quando chega nessa condição de ir até o consultório porque alguém mandou, é porque a coisa explodiu e faz tempo, né? Geralmente décadas, né, de imposição de um familiar ou de alguém ali. Agora, o agredido, ele vai adoecendo, né, por conta de ser aprisionado em seus pensamentos. Ele já não pode mais colocar suas ideias, porque o agressor acredita que ele é o dono da razão. Né? E aí Entendi. O agredido vai deprimindo. Inclusive, na questão do agressor, existe um transtorno. O mais grave do agressor, daquele que impõe suas opiniões, é o transtorno de personalidade narcisista. Né? É o sujeito que não ouve ninguém. É o sujeito que está com a razão e exige sempre que seja muito bem tratado. Né? Isso existe, mas o narcisista dificilmente vai parar no consultório. E quando vai, não volta. Né? Porque só. ele vai ouvindo algumas linguagens que vão contra ele, algumas colocações. Porque eu não fico passando a mão. Né? Não, você tem razão. Não, eu provoco, né? De maneira muito educada, né? Cautelosa, mas há uma provocação que o sujeito acaba, muitas vezes, na maioria das vezes, nem ouvindo. Né? E aí, Entendi. Aí não volta. Né? Eu, na verdade, estava pensando aqui e fiz a pergunta para o doutor, imaginando exatamente o agressor. Mas aí o doutor trouxe uma informação muito interessante. Tem um agredido também. E aí o agredido, na medida em que ele não consegue, não diria se impor, mas se posicionar e deixar claro que o diálogo tem que ser estabelecido, ele fica sempre na defensiva e fica sempre recebendo a agressão, ele também pode desenvolver transtornos e problemas psicológicos? É o que é o mais comum. Veja bem, quem é mais doente aí? Né? Na minha opinião, é o agressor. Né? No entanto, a doença, Marcelo, não é necessariamente a presença de sofrimento. Né? A doença mais grave é justamente aquela que não há sofrimento. E o agressor já não sofre por conta de ser agressor. O agredido sofre muito, mas não é o mais doente, mas é o que mais sofre. E é o que mais chega no consultório. É aquele que reprime suas ideias, suas opiniões, em função de alguém que coloca seu posicionamento como algo irrefutável. Né? E aí vai gerando a depressão, um quadro ansioso. Né? O agredido vai sofrendo mais, mas o agressor é o mais doente, né? É o que a gente percebe, mas esse não busca ajuda. Né? O agredido a gente tem como ajudar. A gente reergue, reestabelece, e por técnicas psicológicas, mas às vezes até com medicação, viu, Marcelo? É isso que eu ia perguntar na sequência. Quando, na opinião do senhor profissional, uma pessoa procura ajuda psicológica e quando ele procura ajuda psiquiátrica? A psicológica são aqueles quadros emocionais, ou que a gente pode chamar de transtornos mentais, ou psiquiátricos, psicológicos, onde não há um sofrimento tão intenso a ponto de tirar a pessoa da vida normal. Né? Ela sofre, mas ela continua trabalhando, cuidando lá dos filhos, da casa, né? Mantendo a sua rotina saudável, mas às custas de um sofrimento. Agora, o sofrimento pode ser tão intenso, Marcelo, que a pessoa já começa a não conseguir mais exercer suas funções, não só de trabalho, mas as básicas da vida diária. As sociais, né? Exatamente. Aí quando você percebe que há um prejuízo, começa a haver prejuízo nessas esferas,
geralmente é necessário remédio, né? Aí o psicólogo consegue tirar muitas vezes esse quadro e trazer a pessoa ao funcionamento, mas às vezes não acontece, né? Muitas vezes não acontece. Aí cabe ao psicólogo perceber, olha, eu não estou conseguindo te ajudar, você vai precisar de um remédio, né? Aí vem pra gente, que vem pro psiquiatra que medica. Claro, às o vezes psicólogo ele não pode receitar ele não remédio, pode né? receitar, exatamente. E às vezes chega e eu também não medico, né? O paciente, e aí eu encaminho para o psicólogo. Eu sempre encaminho para o psicólogo, viu? Marcelo, eu acho que a psicoterapia é sempre muito bem-vinda para o nosso próprio crescimento pessoal. Então a diferença básica é essa, viu, Marcelo? Entendi. Eu estou conversando com o médico psiquiatra Marco Aurélio Busetti Andrade, falando sobre conflitos interpessoais. E ele falou que sempre encaminha para psicólogos. Devo lembrar e agradecer que o nosso contato foi intermediado pela psicóloga Eliane Cabral, que já esteve aqui e me sugeriu, quando eu falei com ela sobre a necessidade de falarmos de conflito, que eu entendo dessa mesma forma que não é necessariamente algo ruim, ela prontamente falou: converse com o doutor Marco Aurélio. E algumas pessoas entraram aqui no meu WhatsApp pessoal para dizer, inclusive, que tem ou a própria pessoa ou outras se consultam com o doutor que foi elogiado. Doutor, me fale o seguinte, existem técnicas básicas assim que no dia a dia a pessoa que sempre entra em conflito, seja como agressor ou agredido, ela pode tomar para ao menos tentar minimizar, suavizar as situações? Seja quem tem transtorno, o senhor falou que o transtorno de personalidade narcisista, pode ser a histriônica também, não é? A histriônica também. Esses transtornos de personalidade geralmente são muito graves, né? A não ser que você tenha traçozinhos ali que lembra alguma personalidade, mas você consegue contornar muito bem. A psicoterapia, principalmente, né? O principal, acho que a postura principal aí que você pode ter é primeiro reconhecer que você não sabe, né? Quando você, isso já é socrático, né? Que é na verdade aristotélico, que é você reconhecer que o maior saber, ele diz o seguinte: o maior saber é você reconhecer que não sabe. Não sabe, né? Exatamente. Quando você se coloca em qualquer discussão, percebendo que você não é o dono da razão e que você pode aprender com a outra pessoa, inclusive, você não gera guerras. Né? Você não chega com ódio querendo impor a sua opinião, até porque, olha, sua opinião é essa, mas baseada em quê? É interessante. O que a gente precisa acabar, Marcelo, é com os achismos, né? Exatamente. Os achismos é quando você chega para uma determinada conversa, olha, mas eu acho o quê? Mas peraí, mas você acha baseado em que experiência? Né? Ou em que leitura que você fez? As pessoas não têm isso. Né? Eu acho que outra coisa, Marcelo, é se colocar no lugar do outro, né? Porque empatia. Quem é que garante que se eu tivesse tido as mesmas experiências que aquela pessoa teve na vida, né? As pessoas que o cercaram, a mesma educação, o mesmo pai, a mesma mãe, quem é que me garante que eu teria uma opinião diferente? Provavelmente eu teria a mesma opinião que ela, porque de acordo com as experiências que a gente vive, os contatos que a gente tem, a gente vai formando opiniões, né? Quando eu me coloco diante do outro como alguém que chegou naquela conclusão pelas experiências que teve, eu já não vejo ele como inimigo. Né? Eu compreendo, eu tenho compaixão. O que é compaixão? Não é dó, não é pena, é andar junto. Sim, né? sim. É entender que eu não sou diferente nem melhor que o outro. E aí a conversa começa a ser estabelecida. Eu acho que essa é a principal diferença. Perfeito. A compaixão, que é bíblico, ela vem antes, inclusive, da empatia, muito bem colocado. O doutor me fez lembrar, tempo atrás, uma jornalista amiga minha, Patrícia Machado, que eu mando um abraço, ela citou para mim um estudo e eu fui atrás buscar informações. Chama Efeito Dunning-Kruger, ou Kruger, que diz o seguinte: são dois psicólogos americanos que estudaram o fato de algumas pessoas, em não tendo algumas habilidades, em não tendo conhecimento sobre determinado assunto, superestimam a sua própria capacidade, então se acham o suprassumo do conhecimento, como se fossem diante de algo que são profundamente ignorantes, se acham profundamente sabedores. Então é isso em época de polarização também, né? A pessoa ela não admite e com o pouco conhecimento que tem, ela acha que domina determinado assunto. Até como defesa, né, Marcelo? Como eu não tenho argumentos, então eu me imponho. Sim. Né? Eu crio uma casca diante de mim, né, ao meu redor, para que ninguém invada, e vou invadindo todo mundo e quebrando todo mundo, porque eu não tenho argumentos.
né? Então eu chego com a voz alta. Né? Sim, eu sim. chego tentando arrebentar o outro, porque no argumento eu não ganho. Essa é a diferença da retórica, né? A retórica, que era muito bem treinada num passado não tão distante, hoje a gente já não tem mais. As pessoas colocam suas opiniões são os achismos sem argumentação. Exatamente. A argumentação é a retórica, onde eu vou conversando e apresentando dados, né? Eu disse, olha, como já dizia o pensador tal, olha, nós estamos discutindo isso aqui na política, nessa Câmara aqui, né, no Senado, ou seja, onde for, a gente falando mais no ponto de vista político, por conta da polarização que está havendo, né? Eu estou discutindo tudo isso, mas a gente pode olhar para aquela experiência que há 20 anos atrás aconteceu lá no Congresso inglês, né, onde viveram uma situação semelhante, olha só o que eles fizeram e tal. Sim. Mas eu vou simplesmente colocando a minha opinião e não cito mais nada. Né? E aí essa postura é muito rígida e narcisista, né? Como isso. Né? Vamos lembrar, né? Opinião é baseada em dado. O achismo, aí é. O doutor me fez lembrar de uma frase que volta e meia a gente fala aqui, Desmond Tutu, ele fala assim: não aumente o tom de voz, melhore os seus argumentos. É isso, né? A gente tem que ter ao menos conhecimento sobre aquilo que estamos falando para não ficarmos vomitando conceitos inadequados e criando ódios desnecessários, ainda mais em época de polarização política. Doutor, e quais as opções que a psiquiatria ela apresenta para estas pessoas? Tem que passar por exames, tem sempre que usar medicamentos, ou nem sempre, o doutor falou que encaminha para psicólogo. São muitas as opções? São inúmeras, viu? A psicoterapia, eu digo que seria o inicial. Né? Todo paciente, vamos chamar, toda pessoa, né? Todo indivíduo deveria estar em psicoterapia, como eu disse mesmo, Marcelo, para o próprio crescimento pessoal. No entanto, pode começar por uma doença. Eu procuro o psicólogo para saber se ele pode me ajudar ou se eu preciso de alguma outra intervenção, como, por exemplo, a medicação, que às vezes é necessária. Mas é importante dizer também, Marcelo, que não só terapia e remédios são usados para o tratamento, né, são coisas importantes. Às vezes cabe até exame, né, exame de imagem, quando você suspeita, por exemplo, a pessoa tem um quadro de conflitivo no seu diálogo, mas ele tem um comportamento bizarro. Né? Olha, doutor, ele está briguento, mas ele também está com falhas de memória. Peraí, então essa alteração do comportamento hostil, que passou a ser hostil e não era presente durante a vida toda do sujeito, vem com uma alteração significativa da memória. Olha, será que é uma demência começando? Né? Existe um quadro demencial chamado frontotemporal que altera-se primeiramente o comportamento da pessoa. Frontotemporal. Frontotemporal. É um dos tipos da demência. Então, às vezes, pede exame. Agora, existem os quadros, Marcelo, que não melhoram nem com terapia nem com remédios. Né? Aí é o complicado, né? Eu trabalho aqui em Araçatuba e atendemos toda a região numa clínica chamada ProMind. E a ProMind, ela é justamente especializada em tratar os transtornos mentais ou psiquiátricos onde os remédios não funcionam, onde a terapia já não funciona mais, que são técnicas chamadas não invasivas. Nós hoje temos a neuromodulação, que é a estimulação magnética transcraniana, a eletroconvulsoterapia, a infusão de ketamina, que é uma medicação endovenosa. Esses tratamentos funcionam, ou pelo menos para a maioria dos pacientes, que não melhoram com remédios ou com terapia. Então, remédio e terapia não funcionam para todo mundo. Né? E aí vem essas outras modalidades que são muito mais eficientes, inclusive, do que medicações e terapia. Só que a terapia e remédios ajudam muita gente. Né? E no caso do senhor especificamente, qual é a sua especialidade, ou melhor, desculpa, especialidade não. Qual é a maior quantidade de pacientes que o doutor atende hoje? O maior problema, digamos assim, que as pessoas têm para procurá-lo? Marcelo, eu acho que é a depressão, viu? Depressão. O transtorno depressivo do humor. E é interessante que, de uns anos para cá, vem não se tornando só mais comum, mas os quadros têm chegado mais graves, né? A gente tem recebido pacientes já muito deprimidos e não sempre de longa data, né? Eu me lembrei de uma paciente que a gente está tratando agora, a depressão dela começou em outubro, mas ela já está na cama, né?
E isso, há uma série de questões. Por que as depressões estão aumentando em número e também em gravidade? Não só isso, né, mas o número de suicídios tem aumentado muito. Então, no meu consultório, eu tenho recebido... Não era isso, não era assim, viu, Marcelo? Mas de um tempo para cá, eu acho que uns 70%, 80% dos consultórios são os quadros de depressão. Depressão. Depressão, que é justamente a perda da vitalidade, né? Depressão não é tristeza. Sim, né? sim. Tristeza pode estar presente, mas nem sempre. A depressão é a perda da vitalidade. A pessoa perde a vontade de viver, perde o ânimo, perde a energia e pensa, inclusive, em morrer. Sim. Né? Ou de maneira indireta, né? Quando deixa de comer, né? Enfim, ou até pelo suicídio. Então, esse é o quadro mais comum ultimamente. Viu, e a Marcelo? pessoa deprimida, ela tende a entrar mais ou menos em conflito? Ela tende inicialmente, a depressão, quando ela está num estágio mais leve ou moderado, a pessoa tende a ficar irritada como um dos sintomas. Então, ela entra mais em conflito. Mas, na medida que a doença vai evoluindo, ela vai se aquietando. Ela, na verdade, ela vai se comprometendo na sua vontade, o que a gente chama na psiquiatria de volição, que é a iniciativa. Então aí a pessoa já não tem mais reação, mas não porque não quer ou porque está buscando a paz, mas porque ela perdeu o ânimo, não só de viver, mas de ter qualquer diálogo. Então ela se isola, então ela já não tem mais conflito com ninguém. Como a gente estava dizendo, o conflito e o atrito são coisas importantes. Né? É vital para o crescimento, não só pessoal, mas interpessoal. E a pessoa deprimida vai perdendo essa iniciativa, essa vontade, e vai, digamos... Como perde essa atitude política, ela vai virando, não vou usar esse termo, né? Eu ia dizer vai virando bicho, não é isso. Né? Mas como ela perde essa humanidade de estar interagindo, ela deixa de brigar e se isola. Né? Ela vai perdendo a condição de raciocínio, de percepção de mundo, e aí já não briga mais. Esses são os quadros mais graves, Marcelo. Então é melhor a depressão onde a pessoa ainda está briguenta, por conta da irritabilidade, dá para tratar mais fácil do que aquela onde ela já isolou, já não tem mais vontade nenhuma. Entendi. E aí a pessoa se impõe a vontade dela, quem está ali ao redor, e já nem ajuda mais. O doutor me fez lembrar de um casal amigo meu, que eu não vou citar o nome, que eu pensei dia desses que foi muito estranho, porque eles me disseram assim: nós estamos casados há quase 20 anos e nós nunca discutimos, nós nunca brigamos. E eu tem algo errado aí, hein, Marcelo? Rapaz, sei lá, né? A gente partindo aqui, brincadeiras à parte, para o que o doutor fala desde o princípio da entrevista. Conflito não é algo necessariamente ruim, pelo contrário, tem que existir em alguma medida para que haja exatamente diálogo, construção, não é? É claro, eu acho que a única maneira de não haver conflito algum no relacionamento é que essas duas pessoas sejam exatamente iguais, né? Ou seja, as opiniões, elas batem em tudo. Isso é impossível. Não tem como. Não tem como. Né? São duas famílias, duas esferas totalmente diferentes, dois mundos totalmente diferentes que caem dentro de uma mesma casa. E aí tem que conviver. Né? Conflitos vão existir. Uma coisa mais simples no mundo, né? Tua meia você não guarda direito. Mas por que eu tenho que guardar? Vou usar daqui a pouco. Começou um conflito. Né? Quanto mais questões mais complexas, né? A questão do extremismo político, quantas famílias aí foram se dividindo, até nos grupos de WhatsApp, porque eu sou Bolsonaro, eu sou petista, eu sou PL. São questões mais complexas e que não tem jeito, né? Gera o conflito. Mas o problema aí é justamente ignorar o outro. Tem aquela frase famosa que é todo ponto de vista é a vista de um ponto. Sim, né? Quando exatamente. eu vejo, né, que nem eu estou olhando aqui, eu não estou vendo o boné ali. Né? Eu não estou vendo o boné porque tem uma garrafa ali na frente. Só que se eu saio daqui, eu passo a ver a garrafa. Né? Então o sujeito está vendo a garrafa e eu estou vendo o boné. Eu falo, não, tem uma garrafa ali. Não, tem um boné ali. Né? Quer dizer, eu mudei o ponto, né, de onde eu estou vendo e passo a ter outro ponto de vista. Então isso é importante, viu, Marcelo? E a gente está deixando, infelizmente, a sociedade está deixando de fazer isso. Doutor, agora são 9h18, a gente já está partindo para finalizar o programa. Gostaria que o senhor deixasse os seus contatos. Estou procurando aqui. Onde fica a sua clínica, doutor? Eu trabalho num consultório, né, particular, onde fica ali na Avenida dos Estados, número
428. E eu tenho também a clínica chamada ProMind, onde a gente atua ali na ProMind, especificamente os casos que não se resolvem em consultório. Não só no consultório, né, mas em tantos outros, né? Quer dizer, terapia já não resolveu, remédio já não resolveu e vai lá na ProMind. A ProMind é a avenida, é também a Avenida dos Estados, é quase em frente ali, viu? Eu deixei pertinho porque eu tô lá e cá. Ali é na Avenida dos Estados, lá é 4... a gente mudou faz pouco tempo, eu acho que é 459, viu, Marcelo? Entendi. A gente estava no 453, descemos uma quadra para baixo porque ampliou. A gente tinha 4 salinhas, agora a gente tem 9 ou 10 salas, a gente está bem grande ali, porque muitas vezes não dá nem conta de atender a tanta gente. É o que eu estava dizendo, tá havendo muito mais busca por conta de tratamento, porque a depressão tem aumentado muito. Entendi. A consciência também, né? O entendimento do que é a depressão, isso tem melhorado. Então a gente está lá em 2 lugares, viu? Tá, tem um telefone que o doutor queira passar? Olha, ali na Avenida dos Estados, no consultório particular, é o 3305-9593. Né? Agora, ali na ProMind, eu estou pegando aqui, Marcelo, deixa eu ver se eu já acho rapidinho aqui. Não, tranquilo, eu descobri aqui quem foi a pessoa que falou, é um excelente profissional, gosto muito dele, que é a Mariana Tereza. Ela está dizendo, na verdade, que eu acho que vocês frequentam o mesmo grupo religioso. Sim, a Mariana é uma querida, viu? Exatamente. Ó, ali na ProMind é o 3519-1904, tá? Tem um WhatsApp também ali, no 981286157. Só repete o WhatsApp, doutor, por favor. 981286157, né? Ali é a ProMind, tá? Ótimo. Olha, quem está mandando abraços também, o empresário Oscar Saito Neto, elogiando a entrevista, falando que a depressão pode ocorrer hoje, né, aí em universitários, conclusão de curso. Ocorre a vida toda, viu? Parece que tem alguns grupos que estão aumentando aí, mas isso a gente vai conversar nos próximos dias, tanto com o doutor quanto Eliane Cabral, para que os dois nos deem mais informações sobre depressão. Doutor Marco, muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com o médico psiquiatra Marco Aurélio Busetti Andrade, aqui de Araçatuba, e fica o convite para que o senhor retorne outras vezes, para que a gente compartilhe informação de qualidade com o nosso público. É um prazer estar aqui. Agradeço ao Jonatas aí, do nosso lado, você, Marcelo. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. É isso, agora são 9h21.